Boa noite a todos. Aqui é o pastor Maicon Gomes e eu estou aqui com o pastor Edmar Ramos, com a Elisângela Lopes, minha pastora também. E a gente vai contar aqui um pouco da história da Igreja Pentecostal para Deus Nada é Impossível, de como começou a igreja, como foi fundada a igreja. Foi a igreja, a gente sabe que igreja não cria, a igreja nasce. Essa igreja nasceu no coração de Deus e Deus colocou na mão do nosso pastor Edmar. Pastor Edmar, como que nasceu esse projeto, essa ideia divina de Deus da Igreja Pentecostal para Deus Nada é Impossível? Boa noite, Pastor Michael. É uma alegria muito grande estar aqui nessa noite, poder compartilhar o que Deus ele tem feito. Pastor, desde parece que tem pessoas que elas estão escolhidas por Deus para cumprir um chamado ministerial. E Deus ele uniu eu, mas a pastora, com um foco muito especial, cuidar de almas. Nós congregamos desde criança em muitos ministérios e Deus ele sempre ardeu no nosso coração amor pelas almas. E Deus ele falou claramente conosco de uma igreja aonde nós chamássemos as pessoas para a aliança, aonde nós apresentássemos para as pessoas um Deus de amor, um Deus que sara, um Deus que cura, mas um Deus presente. Um Deus que não te afasta, mas um Deus que te chama para junto dele. E isso ardia no nosso coração. Então nós começamos a caminhar dessa forma e o Espírito Santo de Deus, ele foi movendo, né, pastor? E a gente chegou num ponto que quando Deus ele fala, você não pode mais se eximir, você não pode ignorar. Então você tem que responder. E Deus ele falou claramente um dia comigo, mas a minha esposa no monte pela manhã, onde Deus ele levantou um profeta e ele diz para mim claramente: eu já te mandei abrir o ministério, eu já te mandei colocar a placa, eu já te mandei colocar as cadeiras. O que que você está esperando mais? E naquele dia eu quis chorar, naquele dia eu quis me esconder, mas naquele dia o Senhor nos confrontou e nós sabíamos que nós não podíamos mais eximir do ministério. Boa noite, Pastor Maicon. O nome dessa igreja ela é muito propício, porque para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível, porque Deus fez o impossível nas nossas vidas e Verdade. através das nossas vidas. Foi algo muito forte que vivemos com o Senhor e por isso este nome, para Deus nada é impossível. O pastor Edmar, eu tenho observado, caminhando com o senhor, que esta igreja verdadeiramente ela vive milagres. Amém. Ela é sustentada pela mão de Deus. E o que me chama a atenção aqui nesse ministério é que o nome, ele faz o dever e cumpre aquele que Deus fez, porque Deus tem feito coisas impossíveis dentro desta igreja. Eu vejo milagres ali dentro daquela igreja, e eu vejo que esta igreja é uma igreja que caminha em um caminho profético. O que o senhor tem a dizer sobre essa direção que Deus te deu de caminhar no lado profético, em algo muito forte que o senhor trabalha no mundo espiritual? Pastor Michael, quando Deus ele me chamou para o ministério, e eu falei para Deus algo muito sério. Eu falei assim: Senhor, tem muitas igrejas, toda esquina tem uma igreja. O Senhor não precisa de mais uma. Então eu quero ser diferente. Eu quero trazer para as pessoas aquilo que o Senhor deseja falar. Aquilo que o Senhor nos direciona, que para ser igual, não precisa. Para ser uma igreja onde não há sinais, onde não há manifestação de poder, onde não há libertação, onde o Espírito Santo não opera sinais, não tem sentido, porque a cada esquina você encontra uma. Então, Deus, quando eu abrir aquele ministério, eu fizer essa aliança com Deus, se o Senhor manifestar a tua presença, se o Senhor nos direcionar e nós caminharmos no profético, nós caminharmos no milagre, eis-me aqui. Porque Deus ele gosta de homens decididos. O pastor Edmar, quando o senhor abriu o ministério para Deus Nada Impossível, o senhor veio de um templo menor e, através de um ato de fé e de uma revelação divina da parte de Deus, Deus colocou no seu coração para o senhor abrir um novo ministério. E nisso aí um templo maior, com a despesa maior. E nessa época o senhor tinha apenas 15 membros, é isso mesmo? Pastor Mike, é verdade. As pessoas pensam que você nasce grande. A Quem minha, nasce grande é A monstro. Elisângela sempre disse isso: quem nasce grande é monstro. Você nasce pequeno, você vai subindo um degrau de cada vez. Quando Deus ele me mandou abrir o ministério,
As pessoas acham que tudo vai correr às mil maravilhas. Primeiro, Deus tem que te transformar, Deus tem que te forjar. Deus ele não vai te entregar algo grande sem ele calejar os seus ombros primeiro. Então eu abri aquele ministério numa igrejinha de 4 metros de largura por 5 metros de comprimento. A gente tinha 20 cadeiras, uma mesinha de mármore, uma caixinha bem pequenininha daqueles microfonezinhos pretos, sabe? Bem chinfrim mesmo. Nós abrimos pela fé. E ali nós abrimos, colocamos a placa e começamos a pregar a palavra. Foi um tempo difícil, foi um tempo de lágrimas, foi um tempo de dores, foi um tempo de aprendizado, sabe? Chegou um momento que nós estávamos naquela igreja e eu me lembro disso, que o meu coração me lembra, mas eu me alegro por a situação que nós estamos hoje, mas foi um dia que me marcou muito. Era um culto da virada. Eu cheguei na igreja às 9 horas da noite, não tinha ninguém, tudo escuro, não tinha músicos ensaiando, não tinha músicos para chegar. E ali eu abri aquela porta, olhei lá para dentro e falei assim, Senhor, eu vou passar um culto da virada. E o meu coração está entristecido. O Senhor disse que ia me honrar. O Senhor disse que ia crescer o ministério. E já vai fazer 3 anos que eu estou aqui e eu tenho 15 pessoas aqui. E eu abri aquela porta e nós cultuamos a Deus com alegria, mas nós tínhamos 15 pessoas no culto da virada. Nós fazíamos louvor, colocando um celular para tocar, e a gente cantava junto com o celular. 15 pessoas, pastor Michael. E eu me lembro que eu agradeci a Deus por aquela caminhada, pelo privilégio de servir a Ele, mas a minha alma sangrava por dentro. Você lembra do dia que você me falou que você via a tristeza no meu rosto? Teve um dia que eu sentei no canto dessa igreja e olhando aquela situação, que a gente tinha 20 cadeiras e naquela igrejinha ainda tinha cadeiras vazias. E eu me lembro que eu olhei e a minha esposa disse, Edmar, eu estou vendo a decepção, a frustração em você. Aí eu falei assim, não é só no meu rosto, é em todo o meu ser. Pastor, porque quando Deus ele me chamou para pastorear, a primeira coisa que ele me pediu foi o meu emprego. Eu era supervisor de produção há mais de 12 anos, uma profissão estabilizada, e Deus falou, eu estou fechando a sua porta. Você vai viver da minha obra. E eu disse, Senhor, como? Eu tenho 15 pessoas dentro daquela igreja, e o dízimo que sustenta era o meu. Aí nós aprendemos algo, quando Deus depende de você para sustentar um ministério, é porque Ele não está no ministério. E aí eu tive que aprender a caminhar por fé, a caminhar sabendo que você não tinha nas suas mãos, mas que Deus ia prover. Você se lembra disso? Pastor, interessante que por muitas vezes eu falava com o pastor Edmar que era grande, mas a gente falava dentro, eu falava dentro de mim que era grande, mas eu via pequeno, mas eu sabia que era grande. E nesse período de 3 anos, por muitas vezes, faltava o dinheiro do aluguel e o Senhor enviava a conta certa para pagar o aluguel. Deus nunca... Por que eu estou te falando isso? Porque viver na dependência de Deus é isso. Viver na dependência de Deus é saber que não é na sua força, é na força do Senhor. Nós vivemos até hoje na dependência de Deus. E o Senhor que provê, o Senhor que nos sustenta, o Senhor é que nos leva além. Teve uma ocasião, pastor Michael, assim, que me marcou muito, que eu me arrumei todo pro culto de domingo, coloquei um terno preto de 10 anos atrás, que eu fui padrinho de casamento de um rapaz, muito amigo meu, e me cheguei na frente do espelho. Aí eu me arrumei, pus a gravata, aí o diabo falou comigo, você tá de gravata, você tá de terno, você não tem R$1 no bolso. Do que adianta servir esse Deus? Olha para você. E aquilo eu engoli o choro e falei assim, Deus vai me honrar. E eu fui para a igreja pregar. Caminhar com Deus é caminhar por fé. Por isso que a palavra de Deus não podemos caminhar por vista. Porque se você caminha por aquilo que os teus olhos estão vendo, você para. Mas se você caminha na promessa, meu amigo, você não para. É o que Deus aí falou para Josué. Josué, coloca o sacerdote na frente com a arca. O Jordão estava derramando. Ou seja, se ele olhasse para o Jordão, ele não ia. Era loucura. Mas o que ele fez, eu não olho para a circunstância, eu olho para a palavra, para a promessa. E quando eles colocaram um pé no Jordão, o Jordão abriu.
E foi isso, nós caminhamos olhando para Cristo, chorando, gemendo, sendo humilhados, não tendo dinheiro. Cheguei um momento na minha vida que a gente cortou nosso celular, que a gente não tinha dinheiro para pagar celular, e a gente sendo humilhado de todos os lados. Mas nós permanecemos caminhando na promessa. Isso nós vivemos naquela igreja, aquele período onde Deus ele tratou com a gente. Na verdade, pastor Edmar, o que Deus ele fez com o senhor foi o que Deus fez com o povo de Israel. Sabe por quê? A Bíblia diz que Deus mandava o maná e o maná era diário. E a Bíblia diz que não poderia guardar para outro dia, porque senão ele ia apodrecer. Verdade. Pastor Edmar, por que Deus fazeria isso com aquele povo? Era Deus ensinando o povo que Deus ia cuidar deles hoje e eles não precisavam se preocupar com amanhã. Confiança. Maná fala de provisão. Verdade. Mas a Bíblia diz que sobre aquele povo tinha uma nuvem. E a nuvem simboliza direção. Pastora, Deus estava dizendo para o povo, eu não quero que vocês foquem no maná. Porque quem foca no maná, foca na provisão. Deus falou assim, eu quero que vocês olhem para a nuvem. Aonde a nuvem for, vocês vão. Porque quem estiver debaixo da minha direção, tem provisão. Glória a Deus, hein? Então, pastor Edmar, é isso que Deus fez com o senhor. Enquanto o senhor estiver na direção de Deus, vai ter provisão. Amém. Deus não vai deixar faltar nada. Deus estava trabalhando, pastora, na ansiedade daquele povo. Porque no Egito eles comiam paneladas. No Egito era desregrado. Quando Deus leva para o deserto, a palavra deserto ela tem uma raiz hebraica que no original significa lugar de Deus falar. Deus teve que tirar o povo do Egito e levar no deserto para o povo passar a ouvir a voz de Deus. Só que mesmo assim tinha maná, tinha provisão. O fato de não poder guardar era Deus dizendo, vocês vão ter que aprender a confiar no amanhã. É o que Deus fez com o senhor. Então eu vejo e eu tenho certeza que enquanto o senhor estiver debaixo desta nuvem, a glória de Deus vai estar sobre a vida de vocês e sobre esse ministério, que hoje também eu faço parte, para a glória de Deus. Glória a Deus. Pastor Maico, só Amém. te interromper um minutinho. Entre o tempo da promessa e o tempo do cumprimento, vem o tempo. O tempo é o tempo onde você amadurece, aonde você chora, aonde você geme, aonde Deus trata, aonde você chora pedindo Deus fé, aonde você pede Deus experiência, sabedoria, Deus te dá problemas, aonde você aprende algo muito importante, que é confiar em Deus. Deus não pode colocar nada grande nas mãos de uma pessoa que ela não passa pelo deserto, que ela não é provada no fogo. É verdade. Porque para Deus fazer no externo, Deus tem que fazer interno primeiro. Muito forte. E foi dessa maneira, né, pastor? Quando a gente foi para a igreja grande, para o nosso tempo maior, nós recebemos uma promessa no monte. Mais uma vez no monte. Verdade. E ali Deus falou, é tempo de alargar as tendas. É tempo de alargar. E interessante que era no início da pandemia, pastor. 2019. Começamos a procurar um espaço maior. Pastor Maico, foi tão forte isso. Nós estávamos lá na nossa igreja, todo mundo chamava de igrejinha, e eu não aceitava, porque para mim ia ser grande, a promessa era grande, então aquele nome para mim era uma ofensa para minha fé. E um irmão muito amigo, ele chegou para fazer um louvor na igreja, e ele falou assim, pastor, eu tive uma visão com o Senhor, que Deus estava largando as suas tendas, e que o seu tempo aqui acabou. Passou a mesma semana, eu assim, Deus, o Senhor prometeu? É o Senhor que está falando, eu quero que o Senhor me confirma. Porque nós devemos provar a profecia. É bíblico. E eu fui para o monte. Chegou no monte, Deus levantou um outro profeta e disse, o tempo de você ficar ali acabou. Deus vai alargar as tendas. E tem mais. Se você não responder o chamado de Deus, ele vai fechar. Porque ele não tem mais obra ali. Naquele dia, nós continuávamos com 15 pessoas. Nós tínhamos uma palavra. Tínhamos uma palavra de Deus abre o céu, pastor. Muito forte. Deus é poderoso. Naquele dia, minha esposa, visão de uma mulher de muita fé. Ela pensou de se Deus falou, vamos procurar uma loja. Porque nós não temos mais o que fazer aqui, nós temos a obra. E nós saímos para aquela avenida, a Manuel Pinheiro Diniz, procurando um galpão para alugar. E todo lugar que a gente ia era 4 mil, era 5 mil, e eu tinha 15 pessoas. Se somasse o dízimo de todo mundo, não dava R$2.000. Mas se Deus prometeu, Deus faz.
E eu me lembro que quando Deus ele vai fazer, ele vai alimentando e te fortalecendo, mas ele espera que você confia. E nós chegamos na frente de um posto, o posto Petrobras, que é em frente à igreja, né, Elisângela? Já tristes, por quê? Porque o aluguel era muito acima do que a gente podia pagar. E falei assim, Deus, o Senhor prometeu. O que nós vamos fazer? Tudo que a gente tinha, pastor, era uma Era palavra, uma palavra. que ia ser grande. E isso ardia dentro da minha alma porque eu sabia que ia ser grande e Deus tinha falado. E se Deus falou, acabou. A partir daquele momento, nós começamos a procurar. Procuramos, e quando eu olhei aquele espaço, não tinha placa de aluga-se, não tinha nada, pastor. Falei, ali vai ser a igreja, ali vai ser a igreja. E ali nós usamos a nossa fé. Verdade. Próprio Deus, né? Próprio Deus. Preparou. Próprio Deus. E uma semana antes, Deus levantou o mesmo profeta que foi lá na igreja. Ele falou assim, pastor, eu tive uma visão com o Senhor. Uma semana antes, o Senhor estava entrando num grande galpão. E o Senhor começou a olhar e falou, Deus, isso aqui é muito grande, eu não preciso disso tudo. Aí eu disse, manda Deus te dizer, pastor, do tamanho da sua fé vai ser a sua vitória. Entra e toma posse, não importa o valor. É fé, meu amigo, porque humanamente é loucura. É. Humanamente é impossível. E ali nós chegamos na frente daquela loja que a minha esposa viu, entrei em contato com o proprietário. Auge da pandemia, as igrejas fechando, pastores se suicidando, porque a gente teve relato de pastores que suicidaram por causa da pandemia, Foram muitos, né? pastores entrando em depressão, igrejas acabando e Deus mandando a gente alugar um galpão. A fé é andar na contramão do mundo. E detalhe, pastor, a gente tinha metade do valor. A gente não tinha dinheiro. A gente não tinha dinheiro, a gente tinha uma palavra. Tudo que nós tínhamos era uma palavra. Mas a palavra do Senhor faz toda a diferença. E alugamos aquele galpão com a metade do valor. Porque era o que nós tínhamos. E ali entramos para dentro da poeira. Verdade. Eu lembro que eu fui conversar com o proprietário e ele me falou, sua loja é R$ 5.000. Eu posso fazer algo bom para você. 4.500. Eu falei assim, meu Deus. E eu só tinha 2.000. E naquele momento eu falei assim, Deus, o Senhor me disse. Faz um milagre. E quando Deus fala, pastor Maico, lá no fundinho da minha alma, sabe? No meio daquela situação que era impossível, Deus fala, oferece para ele 2.000. Eu virei para aquele homem, por isso que é muito importante ter testemunho. Falei com ele, olha, eu não tenho 4.000 para te dar. Mas eu sou um homem honesto, eu nunca atrasei uma conta, eu nunca atrasei um aluguel. Você pode ir lá na proprietária, eu prezo pelo nome da igreja, pelo nome do Senhor. E eu só tenho 2, mas eu vou ser fiel. Eu sei que vale mais. Vai chegar o tempo que eu vou poder te pagar, mas hoje eu não tenho. Mas eu te ofereço 2. Aquele homem quase pulou da galeria para baixo. Mas é muito pouco. Eu falei assim, mas é o que eu tenho. Quando Deus quer fazer, pastor, Deus faz. Aquele homem olhou dentro do meu olho e falou assim, eu vou te alugar por 2.000, mas eu vou precisar de reajustar. Eu falei assim, amém, Deus proverá. E eu lembro que tinha um outro pastor com nós na ocasião e ele virou e falou assim, olha, tá tudo bagunçado, a gente precisa de tempo. E aquele homem ainda me deu 1 mês de aluguel de graça. Deus é maravilhoso. Deus é né? maravilhoso, pastor. Sabe? E aí eu lembro que nós entramos, tinha uma fábrica lá abandonada, mais de 5 anos dentro daquele galpão. E a gente tinha as 20 cadeiras, 2 caixinhas de som e os microfones. Bem ruins. E agora a gente estava num galpão. Eu lembro que Deus vira para minha esposa e fala, vai lá, de madrugada. Já vai nós 2 naquele galpão de madrugada. Com a luzinha do celular. E Deus vira para minha esposa e fala, coloca a mão no que você precisa, que eu vou te dar. Muito forte. E ela foi pôr na mão, nas divisórias, nas mesas, e falou assim, Deus, nós não Nos temos. armários. Nós precisamos, nós não temos. Nós não queremos tomar das pessoas, mas nós não temos. Aí eu lembro que no dia que o antigo, né, inquilino ia sair, ele me ligou e falou assim, pastor, o senhor tem interesse em ficar com alguma coisa aqui? Eu falei assim, interesse eu tenho, mas eu não tenho condições de comprar. Aí ele falou assim, pastor, o que o senhor está precisando? O senhor precisa das divisórias? Você viu as divisórias lá da cozinha que a gente tem, dos escritórios? Eu falei assim, eu estou te dando.
Todas as cadeiras, as mesas da igreja, as cadeiras, Os eu estou te armários. dando, os armários, estou te doando, pastor, porque eu não tenho aonde pôr. Eu falei assim, meu Deus, Deus preparou tudo. pastor Maico, e Deus, ele foi fazendo, porque quando você entra na direção de Deus, o céu abre. Se você fica dentro da sua casa chorando, se você fica lamentando, se você fica, ai Deus, como eu sofro, ai Deus, eu não consigo, os céus não movimentam em seu favor. O mundo espiritual não abre. Mas quando você dá o primeiro passo por fé, meu amigo, prepara que vem milagre. Pastor, e foi tão forte o que nós vivemos nesse tempo que tinha paredes e muitas paredes para pintar. Enquanto teve parede para pintar, Chegou Deus tinta. enviou tinta. Foi igual com o azeite da viúva. Enquanto teve panela para ela encher, vasilhas para ela encher, o azeite não cessou. Enquanto teve parede para pintar, as tintas não cessaram. No dia que acabou as paredes, acabou de chegar as tintas. É viver a provisão de Deus a cada dia, né? Verdade. E eu tenho certeza que Deus ele vai fazer muito mais milagre. Amém. Tanto você tá aí que vai assistir esse testemunho, esse grande testemunho. Eu não sei, pastor, qual a sua situação, mas o Deus que trabalhou na vida do pastor Edmar, Vai trabalhar. da vida da pastora Eugênia Lopes, é o Deus que vai mover na sua vida. Amém. Pelo Em nome poder de do nome de Jesus. Jesus. Pastor, e isso não foi tudo, não. Porque a gente estava com um galpão de 300 metros quadrados. Eu não tinha cadeira. Eu não tinha som. Você sabe que se você tem um som muito ruim numa loja, num galpão muito grande, ninguém entende nada por causa do eco. É melhor ficar até sem, né? Sem, exato. Eu não tinha condições, que eu tinha que fazer um altar. E eu não tinha dinheiro. Eu me lembro que eu parei no canto, as irmãs lavando, e eu falei assim, Deus, eu não tenho altar. Como é que eu vou fazer o altar? Pastor, eu recebi uma ligação depois de acabar de pensar. O irmão me liga e fala, seu pastor, como é que você vai fazer o altar? Eu falei assim, eu ainda não sei. Eu conheço um proprietário de uma empresa de madeiras e eu vou olhar com ele aqui para o senhor. Passou 10 minutos, ele me liga. Passou, Deus está no negócio. Ele falou que vai doar toda a madeira do altar. Glória E eu a falei Deus. assim, meu Deus. E ele vai mandar cortado. E a única coisa que ele te pede é ore por ele. Aí teve um outro pastor que chegou e doou pra gente também pallets para fazer a estrutura de baixo. Que é o nosso amado pastor Aureliano, que não era do ministério. E ali nós montamos um altar, naquele momento muito sólido, que hoje já está todo na alvenaria, tudo acabado, muito lindo para Deus, sabe? E ali tivemos o altar. E eu falei assim, Jesus, isso é tremendo. Só que eu também não tenho cadeira. Nem aparelhado. Eu não tenho cadeira, eu não tenho som. E Deus abençoou que chegou um irmão e doou, chegou outro, doou, e nós enchemos a igreja de cadeira, pastor. Glória a Deus. Aí eu falei na mesma semana, isso foi num período de 15 dias. 15 dias, do momento que a gente entrou para dentro da igreja. Eu recebi um chamado de um irmão e fui na casa dele. E ele virou assim, pastor, pode parecer loucura o que vai acontecer aqui, mas Deus mandou. E se Deus manda, eu só obedeço. Ele me chamou lá em cima, numa sala, né, um sótão dele, e falou assim, tá vendo aqui a bateria? Eu falei assim, estou, tenho bateria, tenho potência, tenho equalizador, tenho suportes de microfone, tenho cabeamento. Deus me mandou dar tudo pro Senhor. Aí eu, hã? Aquilo eu não sabia se eu pulava, se eu chorava, se eu saía correndo, gritando. Eu sei que eu peguei uma Kombi de um irmão lá da igreja, enchemos ela de instrumento e levamos pra igreja. O pastor Edmar, Tremendo. um dos segredos para o sucesso ministerial de um homem e de uma mulher é fazer o que o Senhor fez, é entregar tudo para Deus. É verdade. Deus, quando ele pede alguma coisa para alguém que ele tem um chamado, Deus não pede 10%, Deus não pede 20%, Deus pede 100%. Então o segredo, pastor, para viver milagre é igual Pedro. Quando Pedro disse, se tu és Jesus, mande que eu ande sobre as águas. Pedro pisou em um chão vazio e Deus colocou o chão. Glória a Deus. Então, isso vai acontecer na vida de milhares de pastores. Em nome de Jesus. Amém, em nome de Jesus. Que você tomar a decisão de entregar tudo no altar. Que a paz de Deus seja com todos.